natural de Votuporanga, interior de São Paulo. Detentora de um recorde que poucos dubladores têm. Ela é uma das únicas dubladoras a dublar o mesmo personagem há 30 anos. Eu tô aqui hoje com Marta Volpiani, dubladora das personagens de Florinda Mesa. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Pedro, e você? Tudo certo, graças a Deus. Hoje a gente vai bater um bate-papo. Normal. Isso vai pro making off. Vai pro making off mesmo. Vamos botar aí, bota preto e branco e... Vamos lá. Hoje a gente vai ter um papo bem gostoso. Vamos falar sobre carreira, vida pessoal, Chaves. Uma conversa bem legal. Então, você é natural de Votuporanga, interior de São Paulo. Qual essa mudança brusca? Interior, capital? Conta pra gente. Então, Pedro, na verdade assim, né, eu vim muito pequena para cá, para São Paulo. Então, chegou a ter mudança brusca, porque quando você é criança, né, você vai para qualquer lugar. Então, eu saí de lá criança e a minha vida, na verdade, foi aqui em São Paulo, sempre foi. Eu, na verdade, cresci aqui, né? E sou paulista, de coração. Marta Volpiani chegou em São Paulo. Vou ser atriz. Como que surgiu isso? Então, eu acho que eu sempre quis ser atriz. Desde que nós saímos de lá, que eu desde pequenininha, sabe? Eu achava que eu queria fazer, eu gostava de cantar, de dançar, de representar. Então, quando eu comecei a entrar em contato com televisão, porque lá a gente não tinha, né, televisão. A televisão estava começando, era toda branca e preta. E eu cheguei em São Paulo e eu comecei a assistir televisão. Eu falava, nossa, mas que coisa, eu quero fazer isso. E aí eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E aí foi, e realmente fiz um certo tempo. Então, acho que quando você se determina, desde que você é criança, a fazer o negócio, você acaba fazendo mesmo, né? E o caminho foi esse. Aí você se preparou, você estudou, foi atrás, correu atrás. Qual foi o seu primeiro mesmo trabalho? Você saberia dizer pra gente? Sim. O meu primeiro trabalho foi numa novela que a TVS produziu, chamava O Espantalho. O Espantalho. Que tem até hoje por aí, né, circulando capítulos da novela. Eu tinha 15 anos, estudava, mas vivia cabulando aula, né, para ver. Eu queria saber onde era a TV Tupi, aonde era a TVS, e eu escapava da minha mãe, escapava da minha casa, e aí eu soube que eles iam fazer um teste para a primeira novela que a TVS iria fazer, e era O Espantalho, e eles precisavam de alguém que tivesse 15 anos, que fosse uma mocinha e tal, e eu dei uma escapada da minha casa e fui lá. Fugi da minha mãe, que não queria de jeito nenhum, e eu fui lá e fiz o teste e fui aprovada, e o meu primeiro trabalho foi O Espantalho. Ah, que legal. Depois do Espantalho, você teve uma das novelas que os fãs mais conhecem que você fez, que foi O Cavalo Amarelo. Essa experiência de Cavalo Amarelo, que por incrível que pareça foi um pouquinho antes do Chaves, né? Que o Chaves foi ali 83, comecinho dos anos 80, é isso mesmo? Que foi O Cavalo Amarelo? Conta pra gente. Foi, Pedro. O Cavalo, quer dizer, na verdade, assim, eu já tinha feito novelas lá na TVS, eu tinha feito umas 6 ou 7 novelas, e a TVS caminhava bem naquela época, quer dizer, como caminha até hoje, né? Mas Sim. Eu digo em termos de novela. Então, aí a Band me chamou para fazer a novela. E, sabe, eu considero que foi, por exemplo, Cavalo Amarelo, eu acho que foi um divisor de águas. Porque até então, eu acho que as novelas eram muito teatrais demais. Eram até meio shakespearianas. E Cavalo Amarelo, eu acho que trouxe essa linguagem nova. Porque tinha Dercy Gonçalves, e ela era uma comediante fantástica, e ela não decorava texto. E ela chegava no estúdio, o Henrique dirigia a novela e ela falava assim, o que eu falo? O Henrique lia o texto e ela fantasticamente falava o texto todo depois, que ele falava
nas palavras dela. Do jeito dela. Do jeito dela, mas o texto saía e a gente se salvava em volta dessa situação toda. Uma luta pra me ver livre dela. Ai, despistei daqui, despistei dali. Ela, não, eu vou também. Onde é que você vai? Eu falei, não pode se contar, eu vou na Penha. Então eu acho que ali se imprimiu um ritmo muito mais natural. Mais Nas popular, novelas. mais de acordo Mais com a popular, realidade. mais coloquial, deixou de ser teatral. E acho que por isso que o Cavalo Amarelo fez tanto sucesso na época, sabe? Foi o maior sucesso do ano, batia a Globo. Para todos nós fez um trabalho maravilhoso. E eu não sei, pode ser que não, mas eu acho que a partir daí se começou a ter um diálogo mais natural nas novelas, sabe? Menos coloquial mesmo. Então, Marta, Cavalo Amarelo, sabemos que você fez o Chaves. Mas antes do Chaves, o que você fez de teatro? De teatro, o que você fez de teatro? Então, eu estreiei no teatro infantil fazendo Pinóquio, né, que eu era criança praticamente. E depois eu fiz Quando as Máquinas Param, do Plínio Marcos, que foi um trabalho legal, que a gente viajou o país inteiro, foi um sucesso na época. Depois eu conheci a Lélia Abramo, que era uma atriz maravilhosa, faleceu, e eu fiz Os Espectros de Ibsen com ela, que foi um sucesso bacana também. Depois eu fiz Mulher, o Melhor Investimento, Mulher, em São Paulo, que foi um sucesso também com o Jacques Lagoa, com um elenco maravilhoso. E depois, já nos anos, por volta de 85, eu fiz A Venerável Madame Gonod, que veio logo depois do Cavalo Amarelo, que eu fiz a novela com o Fúvio Stefanini. E assim que terminou a novela, a gente produziu essa peça, o Fúvio, na verdade, com o Sérgio Dentino, produziram a peça e me convidaram. E foi outro sucesso maravilhoso, que foi sucesso em São Paulo, viajamos o Brasil inteiro. E aí eu dei um tempo grande. Em 1995, eu e o meu marido produzimos em São Paulo Descalços no Parque, que foi uma peça com Eduardo Galvão, Arlete Montenegro, Walter Breda, eu, me perdoe alguém que eu esqueci. Foi um grande sucesso. Nós ganhamos todos os prêmios do ano. Melhor figurino, melhor trilha sonora, melhor cenografia. Não ganhamos dinheiro. Mas ganhou reconhecimento. Não ganhamos nada, ao contrário. Perdemos, mas ganhamos reconhecimento e tal. E nesse mesmo ano, eu costumo brincar que eu fiz 2 filhos, a peça e o meu primeiro filho. Aí eu engravidei e aí eu decidi que eu iria criar meus filhos. E aí eu dei uma parada no teatro. Não sei se qualquer hora dessas a gente volta, mas teatro basicamente foi isso. Quem sabe a gente não faz um espetáculo junto? Você me dirige? Não é espetáculo. Você me dirige, Pedro, que eu tô sabendo que você tem feito coisas boas lá em Taubaté. Mara, né? Mas aí você teve essa pausa para criar os seus filhos, para cuidar da sua família. E nos anos 2000, lá para o comecinho, para a primeira década dos anos 2000, você fez o Câmera Café no SBT, que era um quadro. Você fez a Geni Bulhões. Como que foi essa experiência do Câmera Café? Esse projeto que era até inusitado, né? Porque vocês estavam aqui assim de frente com a câmera. Conta pra gente. Foi muito legal. Você sabe que eu tinha esquecido que ela chamava Geni Bulhões, né? Geni Bulhões. Você me lembrou agora. Olha, Câmera Café foi um projeto maravilhoso. Eu não sabia que eu era atriz cômica. Eu não sabia que eu sabia fazer. E, na verdade, acabei descobrindo. O Davi Grimberg, na época, me convidou para fazer o programa. E ele disse, olha, é um programa maravilhoso, passou no mundo inteiro, com um sucesso fantástico, e agora o Silvio Santos comprou e nós vamos fazer aqui. E fizemos com a adaptação do Ives Dumont, a direção do Jacques Lagoa, que ele dirigiu brilhantemente, foi um sucesso. Era um programa que nós ficávamos parados
em frente à máquina de café. Na verdade, a câmera estava na frente, como se fosse a máquina, e nós circulávamos por aí, naquele corredor, e toda a ação se dava na frente da máquina de café. Greve? Que história é essa? Quando vai ser? Quarta-feira. Quarta? Mas que ótimo! Vou poder levar meus filhos no cinema. E foi um sucesso. Foi o maior sucesso que o SBT teve naquele ano, que eu não estou me lembrando, faz o quê? Faz 5 anos, por aí, uns 4, 5 anos. Isso, exatamente. Olha, Pacheco está por dentro de tudo, nosso cinegrafista. E foi uma pena que saiu do ar por interesses que, enfim, que não eram os nossos. Sim. De vez em quando se cogita de voltar ao câmera, porque, por incrível que pareça, as pessoas até hoje falam muito no programa. Foi uma experiência que até hoje, para todos nós que fizemos, é inesquecível. Porque todo mundo, em qualquer área, seja escola, seja estúdio de dublagem, seja o que for, todo mundo se reúne para conversar na área do cafezinho. Exatamente. Agora sabemos que foi na área do cafezinho que, passando de um lado para o outro, Marcelo Gastaldi te pegou. Você estava lá e ele falou: Marta, Dona Florinda, como foi isso? Então, aí a gente dublava as novelas mexicanas, né? Nessa época eu fazia as novelas normais, e nas entre-safras, que a gente não tinha emprego. Entre um trabalho e outro. Entre uma novela e outra, a gente dava uma pulada para o estúdio de lá, que eles dublavam as novelas, e a gente fazia dublagem. E numa dessas, o Marcelo Gastaldi, que eu já conhecia, que o Marcelo também dirigia novelas lá no SBT. Aliás, o Marcelo, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas o Marcelo, ele era diretor de novelas, ele era músico, ele era cantor, ele era escritor, ele era um cara, assim, sabe, talentoso mesmo. E ele dirigia o departamento de dublagem na época. E ele passou... Na TVS, lá na Vila Guilherme. E ele passou, a gente estava dublando alguma coisa no estúdio, e ele passou, deu uma paradinha, me olhou, voltou. Quando eu terminei no corredor, ele falou: olha, eu tenho um programa aí que eu acho que vai ser um sucesso absurdo. E eu acho que tem uma personagem que eu acho que você vai fazer bem. Ela é bem mais velha que você, mas você tem uma voz encorpada, legal, bacana, que eu acho que você vai fazer bem. Eu falei: legal. Eu esqueci o assunto, fui embora. Uma semana depois, o Marcelo me ligou e falou: olha, nós vamos começar a dublar. É um seriado mexicano, chama Chaves. E fomos pro estúdio, começamos a dublar. Olhei para aquele cenário, falei para o Potiguara, que dirigia a gente, que ele foi o primeiro dublador do Professor Girafales. Falei: Potiguara, esse cenário é muito ruim, que coisa mais antiga, né? E a gente ficou assim, meio ressabiado, meio achando que era uma coisa que não ia acontecer muito. Mas o Marcelo chamou todo mundo e falou: é o seguinte, isso vai acontecer, eu sei que isso vai acontecer, vocês vão pegar esse negócio, vão pegar esse touro à unha, e vocês vão fazer exatamente do jeito que eu falar que é para fazer. E aí todo mundo fez com uma vontade muito grande, então, sob a direção do Marcelo, e o Marcelo sabia o que ele estava falando, esse sucesso aí. Gracinha, é? Olha aqui, seu bandido, você estava querendo machucar o Kiko. Não, eu estava... Mãos ao alto! Um movimento em falso e eu disparo, hein? Tu seria capaz? Claro que tem! Olha, tá faltando pôr a pedra no estilingue. Eu vou tirar... Obrigada, Chaves. Ora, não há de quê. Então, todos os dubladores, assim como acontece com o elenco do próprio Chaves, ou os atores mexicanos, sempre perguntam para eles sobre o seu Madruga, que já faleceu. Não perguntam sobre os outros. Para vocês, dubladores, acontece a mesma coisa. Todo mundo sabe que o Marcelo Gastaldi era um gênio, que ele fazia tudo com uma certa perfeição, mas não perguntam sobre os outros. Por exemplo, Helena Samara, Mário Vilela, o Silton, que foi
mais recente, o Potiguara, que faleceu muito no comecinho. Como que era essa galerinha? Helena Samara. A Helena Samara, então, você sabe que, na verdade, nós fizemos isso há bastante tempo atrás. Sim. E nós já dublávamos sozinhos no estúdio, na época do Chaves. Então, a gente não tinha contato. Quer dizer, a gente se encontrava na porta do estúdio, oi, você saiu, eu entro. Então, as pessoas que se aproximavam mais na idade, como éramos eu, a Sandra e tal, nós acabávamos ficando mais juntos. Mas os outros atores, como a Helena Samara, eu nunca fui muito próxima da Helena Samara. Mas o que você pode dizer pra gente sobre ela? Olha, a Helena Samara era uma atriz fantástica. Né? Embora você já fez alguma coisa com ela, além do Chaves? Nunca. E a Helena Samara deu essa personalidade para a bruxa do 71, que é essa coisa fantástica até hoje. Né? É muito difícil. O Seu Madruga, por exemplo, o que o Seidel fez com o Seu Madruga, eu acho muito difícil de alguém conseguir repetir. Porque o Seidel é um ator maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, eu acho que a grande sorte que o Seidel deu, que o Marcelo deu, foi ele ter, mas ele era ótimo e ele viu isso. Ele pegou cada ator e disse, este cara vai fazer este. Você vê que o Seidel até se parece com o Seu Madruga. Impressionante. O professor Girafales, o Osmiro, se parece com o professor Girafales. Então ele escolheu, acho que aquele cara tem um pouco daquele ator. Então mesmo a gente não se vendo muito, não se relacionando muito, né, cada um deu o melhor de si, né, e a gente conseguiu fazer do Chaves essa coisa bacana, esse sucesso. Também se deve muito à dublagem. Agora eu vou defender aqui a dublagem, viu? Porque eu acho que o seriado deve muito do sucesso à dublagem que a gente fez. Isso sem dúvida nenhuma. Porque pela proximidade, fora o talento de vocês, que é indiscutível, a proximidade em algumas palavras que o espanhol tem com o português, faz algumas frases do Chaves casarem perfeitamente com a boca. Exatamente. E isso é importantíssimo na dublagem. Exatamente. E não é só isso, sabe, Pedro? Você é ator, você sabe. Para a pessoa dublar bem, ele tem que ser ator. Sim. Tá? Então, se algum dublador do Chaves não fosse ator, não teria dado esta personalidade ao seriado como foi dado. Tinha ficado uma coisa superficial. Sabe, tinha ficado uma coisa superficial. Então, cada um de nós se preocupou, sabe, em fazer o mais natural possível, o mais brasileiro possível, sabe, para sair daquela coisa mexicana. Então, se tinha uma frase que não era adaptada para a gente parava e o Marcelo vinha e dizia, não, gente, não vamos falar isso, vamos falar isso. E corrigia na hora. Sabe, corrigia na hora. Ele não ia ao ar uma coisa que não fosse nossa, sabe, que não fosse bem brasileira mesmo. Há uns anos atrás, em 2005, foram feitos os DVDs da Amazonas Filmes, que foi feito. Chamaram todos vocês de volta pro estúdio. Chegou a coleção de DVDs mais divertida que você já viu. Os personagens mais animados da TV em episódios raros, inéditos e clássicos. Em 2012, chamaram novamente para fazer esses episódios inéditos. Você vai acompanhar os episódios inéditos do Chaves. Chaves inédito! O que já era bom vai ficar agora ainda melhor. Você acha que existe uma diferença em dublar, no caso a Dona Florinda, pro DVD e dublar pro SBT? Não. A Dona Florinda, não. Eu fiz a Florinda no DVD. É claro que tanto tempo depois, a tua voz não é mais a mesma coisa. Embora muita gente diga que você é uma das que continuou a mesma.
Olha, a Florinda, eu não senti diferença nenhuma em fazer a Florinda nos DVDs e no desenho. O que eu sofri muito para fazer foi a Pops, que eu faço a Pops também. Então, uma coisa é você fazer a Pops com 18 anos. Outra coisa é você fazer a Pops 20 e tantos anos depois, sabe? Então, era muito gostosinho e muito divertido quando a gente decidiu fazer a Pops, que falava, conta tudo pra sua mãe, com 18 anos. Outra coisa é você fazer a Pops em 52 DVDs. O Nelson o Nelson Machado, dublador do Kiko, ele falou uma coisa uma vez que era muito legal. Quando começou o Chaves, vocês tinham a idade parecida com o elenco original. O tempo passou, 20 e tantos anos depois, a imagem continua tendo a mesma... Os atores na imagem continuam tendo a mesma idade, mas vocês já não tem essa diferença, porque a imagem continua a mesma, mas a voz sofre mesmo. Sofre, a voz sofre. Não é que a voz sofre, você não tem talvez aquele mesmo fôlego que você tinha antes. Agora, eu não sei se eu concordo com o Nelson, porque quando eu vejo os atores do Chaves hoje, eles estão extremamente velhinhos, todos. E o elenco da dublagem não tá, pelo menos eu vejo o Nelson, vejo o pessoal, não estou vendo ninguém com essa idade dos atores do Chaves, sabe? Algumas pessoas eram mais ou menos da idade, outras não. Mas a voz sofre, sim. Quer dizer, principalmente quem fuma, quem bebe, você é ator, você sabe, né? Eu acho que o que me ajudou muito é que eu não bebo, eu não fumo, eu não faço uso de drogas, eu não faço nada disso. Então, isso te preserva. Isso preserva teu fôlego e preserva a tua voz. Eu acho que a minha grande vantagem, na verdade, foi essa. Então, como vocês sabem, em 2012, para o canal Biography Channel, foi feito um documentário sobre a vida do Roberto Bolanhos, do Chespirito. E a Marta dublou a Florinda, não a personagem, a Florinda atriz. Como é que foi isso? Foi difícil? Foi fácil? Foi tranquilo? Porque já há 30 anos que você fazia as personagens dela, aí você pega ela mesma. Foi muito difícil. Foi tão difícil que chegou uma hora que eu falei, eu acho que eu não vou fazer isso não, sabe? Eu não conseguia, porque uma coisa você dublar a Florinda no texto, a atriz fazendo aquilo. Outra coisa foi dublar a Florinda pessoa. Ela. É ela falando como a gente está falando aqui agora. Era outra, claro que teria que ser outra coisa mesmo, sim, lógico, mas eu estava muito habituada com o personagem, não com a pessoa, sabe? Foi difícil, mas no fim a gente conseguiu e, enfim, foi legal, foi muito bacana ter feito, mas não foi fácil. Entre todo o elenco, um é completamente diferente do outro. Então, eu era a peça que faltava. Tinha a Maria Antonieta jovem e pequena, e eu era jovem e mais alta. E a Angelines, que era alta e mais madura. E os homens a mesma coisa. E ainda falando da Florinda, você se identifica em alguma coisa com ela? Por exemplo, a Florinda, ela tem uma fama na imprensa, entre os fãs, de ser chata, grossa, mal educada, porque ela zela muito pelo Chespirito. O Chespirito já tem 85, 86 anos. Ela quer cuidar da família dela. Você se importaria também de ser, ou não ligaria, de se falar, a Marta é grossa, ela é mal educada, se você fizesse o mesmo pela sua família, que eu acredito que você faz, você zela muito pela sua família, você não ligaria de ser taxada assim? Olha, eu zelo mesmo, sabe? Eu tenho a minha família assim, que é o meu porto seguro, e eu quero todo mundo aqui, assim, sabe? Inclusive sou até motivo de piada a respeito disso, porque eu praticamente deixei a carreira para criar os filhos e tal, e todo mundo fala, você é louca, depois você não vai voltar, depois você não vai conseguir. Eu falo, não quero saber.
eu quero me dedicar aos meus filhos, eu quero criar bem os meus filhos e tal, então eu sou assim também. E quanto a ela, sabe, Pedro, eu acho... Você entende a posição dela? Entendo, e eu já li muito sobre isso, que ela não deixa as pessoas chegarem até ele, que ela é grosseira. Primeiro, eu acho prematuro fazer julgamentos das pessoas onde você não está vivenciando a experiência. Sem conhecer, sem saber o que ela está passando. Exatamente. Você vê, o Bolanhos, ele está doente, ele está extremamente doente, ele está com 80 e tantos anos. Então você não sabe o que acontece lá dentro da casa deles. Por que ela age daquela forma? Se ela é mesmo uma pessoa chata, intransigente, tudo, ou se ela está zelando por alguma coisa que pode acontecer se ele aparecer em público, entendeu? Então eu entendo, não sei se eu faria a mesma coisa, porque você nunca sabe o que você faria se você estivesse no lugar da pessoa, se você estivesse naquela mesma situação. Mas eu entendo, e eu acho que as pessoas deveriam tomar um pouco mais de cuidado quando elas se referem a essa história, porque eu tenho conhecimento que ele está extremamente doente. Talvez ela queira protegê-lo, porque ela sabe tudo que ele representou. Sim. E a maneira pela qual ele se comportou nesses anos todos. Então talvez ela queira poupá-lo de alguma coisa desagradável que possa acontecer. Não sei, pode ser ou pode não ser, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. Então agora, para encerrar, no melhor estilo, entrevistas, talk show, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido. Esse é o cachê com ela, Marta. Opa! Bate-bola. Não vamos. Então, no melhor estilo, talk show, programa de entrevistas, vamos encerrar com bate-bola, jogo rápido. Responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Pode ser uma frase comprida, curta, uma palavra ou duas. Tá. Você responde o que você quiser. Vamos começar. Família. Porto Seguro. Porto Seguro. Deus. Tudo. Política. Prefiro não opinar. Religião. Religião, eu acho que está dentro de cada um. É a fé, a esperança. A gente faz a nossa religião? Com certeza. Artes. Minha vida. Marcelo Gastal, de 70 anos. Responsável, tudo isso que nós estamos falando hoje, responsável por eu estar aqui falando hoje, responsável por esse sucesso, um visionário. Dona Florinda. Minha inspiração. Sua inspiração. Dublagem. Poderia estar melhor. E agora, Marta Volpiani por Marta Volpiani. Como você se define? Uma pessoa que gostaria que o mundo estivesse mais generoso, que as pessoas estivessem mais generosas, mais atenta ao outro, mais atenta às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que a gente não está atento a isso. Marta, obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado por ter vindo aqui. A gente vai conversar mais vezes, se Deus quiser. E vocês fiquem ligados. Uma mensagem antes da gente encerrar para esse pessoal que está te assistindo. Se Deus quiser, obrigada por você, Pedro. O Pedro é um ator fantástico, que vai estar já acontecendo por aí com as peças dele. Eu queria agradecer a você por esse teu empenho com o Chaves, pelo teu interesse no Chaves, pelo que você divulga do Chaves. Isso é muito legal para todo o elenco do Chaves. Obrigado. E vocês fiquem ligados, porque agora tem uma surpresinha no final do vídeo, e depois dessa surpresinha tem um extra que a gente não fez aqui, mas a gente fez num estúdio. Marta Volpiani fazendo falas das personagens, Dona Florinda, Pops e Chimotrufia também.
é justo, é grande. Ah, isso sim, isso sim. Bom, e por que vocês não fazem as pazes? Para que ele pense que eu estou cegamente apaixonada? Jamais! Apoiado! Vamos mostrar a esses convencidos que não precisamos deles para... O que disse? Espera, eu não entendi paçocas! Ora, mas eu não disse nenhuma palavra com P. Quero dizer que não entendi nada do que você me disse. Paçoca! É um doce feito de amendoim! Eu não entendi nada do que ela me disse antes. Toma essa droga de dinheiro, tá? Pronto. Mas que delicado! E toma o seu sapato também! Tinha que ser o Chaves! Segure aqui, tesouro, por favor. Sim, mamãe. E agora, o que vamos comer no almoço? Você vai ver só uma coisa, Chaves. Eu vou dizer pro professor Girafales sobre o tipo de malcriação que você fez. E eu vou ter muito prazer quando não te aceitarem na escola no ano que vem. Obrigada, tesouro. Que nada. Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais beijei ninguém. Feioso! Quem é sua tia? Eu sou a tia da Pops. Puxa, sem querer eu acertei? Sim, pois agora eu vou lhe acertar. Bem, é melhor passarmos a outro tema, a prevenção de acidentes. Pops? Presente, querido professor. Você já esteve alguma vez na praia? Sim, nas férias fomos ao Hotel Três Pinos. O Hotel Três Pinos fica em Tasco, a 300 quilômetros do mar. Como fica longe? Bem, alguma vez você já tomou banho de sol? Não, eu tomo banho com água. Eu quero dizer se alguma vez já queimou a pele. Ah, sim! Uma vez com um cigarro no meu tio. Mas como era noite, eu pensei que fosse um vagafume. Vagalume. É isso mesmo. Então eu peguei e me queimei. Não é qualquer um que confunde um vagalume com um cigarro. Sim, o meu tio também confundiu. E se queimou com o cigarro? Não, ele fumou o vagalume. Você sabe muito bem que quando eu digo uma coisa, eu digo outra. Porque assim é como tudo, tem coisas que eu nem sei. Eu tenho ou não tenho razão? Professor Girafales. Dona Florinda. De joelhos diante de mim. Oh sim, belíssima Inês. Contempla aqui, caído a teus pés, todo o altivo vigor, que jamais conheceu rendição, adorando de coração a escravidão do seu amor. Cala-te por Deus, Dom Juan, pois não poderei resistir muito tempo sem sentir tão nunca sentido afã. Perdão, senhor, esse chapéu do senhor. Abaixa a voz. O que eu quero dizer é que o chapéu... Sim. Já vi o pacote. O pacote? Você quer contar? São $20 mil. O senhor pode me explicar? Eu tinha 10 cãezinhos. Ah, entendi!
Quer dizer que lhe deram $2.000 por cada um? Devem ter sido cães bem finos. Não é o momento apropriado para brincadeiras. Os $20.000 são pagamento por esse pacote. Ah, não. Está bem. Eu pensava em ganhar uma pequena comissão, mas está bem. Aqui estão os outros 5.000. Perdão, senhor. Olha, eu não quero... Não tenho tempo a perder. Fiquem ligados, o próximo Mais Além do Barril volta em breve, aqui na Chaves Foto Raras. Abraço, gente. Tchau. Beijo.